Um piso feito de resina mais barato do que o piso de porcelanato líquido. É um porcelanato líquido misturado com outros materiais. E você vai saber aqui que você pode utilizar esse piso para proteger a sua casa das chuvas, principalmente desses efeitos do El Niño que está vindo por aí. Você pode proteger tanto a área interna quanto a área externa e você não vai gastar R$ 400 por metro quadrado. E claro, você vai fazer isso sem precisar contratar nenhum profissional. Vamos saber mais sobre esse tipo de piso aqui. Eu trouxe um vídeo para poder a gente falar sobre esse tipo de piso e fazer a comparação dele com o porcelanato líquido para saber se realmente vale a pena, se é tudo isso que as pessoas estão falando e se é mais fácil você fazer algum outro tipo de obra e esquecer esse negócio de porcelanato, né? Vamos recapitular aqui como que é esse negócio do porcelanato líquido primeiro. Já surgiu, já tem muito tempo, e quando você entra aqui no YouTube, tem vários vídeos que você entende que que aquele piso ali é um piso que pode ser muito promissor, que você pode trabalhar com ele e tudo mais. Mas eu já fiz um vídeo aqui falando que para o cliente final, esse piso é caro, tá? Então ele tem que ser utilizado em uma ocasião específica que não tem como fazer outro piso. Se a pessoa realmente quiser muito aquilo ali, muitas vezes ele é utilizado apenas em banheiro porque o banheiro é pequeno, então fica mais barato, tá? Por exemplo, vamos abrir esse vídeo aqui, ó. Eu vou tirar aqui o para não dar direitos autorais. Meu sonho era ter piso de porcelanato gastando pouco. A Shopee, ou seja, deram uma nova roupagem, algo que já existe há muito tempo e que é caro, tá? Então veio o cara aqui utilizando esse material, provavelmente ainda não é o piso, né? Ou é um primer. Deixa eu, deixa eu passar aqui para ver. É, ele fez um primer primeiro, isso daqui que é muito importante você saber, tá? O piso de porcelanato líquido, ele não é a resina direta em cima da superfície. Primeiro precisa de um primer, tá? Eu não consigo dizer aqui se o primer é a parte branca ou é esse preto, tá? Provavelmente, o primer é o cinza, tá? É o cinza. Então o que que ele fez aqui? Ele aplicou o primer primeiro em cima daquela superfície. Resumindo para você, não dá para simplesmente jogar em cima de qualquer superfície. Se for piso de cerâmica, tem que lixar, tá? Se for concreto, piso de contrapiso, tem que ver se não tem umidade e tudo mais. Mas quando você vai aqui no site da Redilize, por exemplo, você vê aqui, ó, kit epóxi autonivelante para porcelanato líquido. Esse kit epóxi aqui, ele não é o piso ainda, tá? É um kit primer para você colocar a resina por cima dele, porque a resina ela não pode ser derramada direto na superfície. Então, tu vê aqui, ó, ele é um piso que custa, ó, R$ 134,90, tá? Então você vai pagar aqui R$ 134,90, 1 quilo, que ele, pelo site aqui, você vê que ele protege, né? Ele é utilizado para no máximo 1 metro quadrado. Tá? Então, você vai gastar aqui 134 para 1 metro quadrado. Aí, depois disso, você vai utilizar resina, que é o que o cara veio jogando aqui. Tá? Então, essa parte cinza aqui é aquele primer. Depois do primer, vai a resina. Isso não mostra, né? Acha que é só a resina. Qual a resina? Essa resina aqui, a 2004, que o quilo dela, se você for comprar um quilo, é R$ 139,90 no site da Redilize. Se for usar o cupom Guia da Resina Pox 10, você ainda tem mais 15% de desconto. Então vai sair praticamente uns R$ 120. Cara, então eu tenho aqui 139, fazendo aqui na calculadora, 139 mais 134. Mais 134. Então eu tenho 273. Dá para você fazer sozinho? Se você já tiver conhecimento e todas as ferramentas, o sapato de prego, o rolo, o rolo quebra-bolha, o espalhador, tudo mais, você consegue fazer. Mas você entende que não dá para fazer uma área dessa sem as ferramentas básicas, tá? Dá para fazer com espátula de mão e tudo mais? Sim, mas é complexo de você fazer numa área grande assim, só no banheirinho. E aí, o que, que ele fez aqui? Ele jogou o preto por baixo, tá? E depois ele jogou as outras cores por cima e veio misturando com o rodo, tá? Para poder criar um efeito, ó, tá vendo? Para poder criar um efeito aleatório. E ficou bem bacana. E depois ele vem com spray quebra-bolhas, faz
esse efeito de marmorizado, faz essas pintinhas e tudo mais, fica muito bacana. Cara, sensacional, fica muito bacana. Provavelmente isso daqui é feito lá fora, porque a resina é mais barata, o primer é mais barato. Aqui a gente compra em dólar. As empresas brasileiras de resina, elas compram em dólar o material para revender em reais. Então acaba que fica mais caro. Se você vai fazer 1 metro quadrado seu, entre resina 2004, eu não estou botando nem o pigmento, tá? Porque pigmento é bem baratinho mesmo. Mas você vai gastar aí pelo menos R$ 300, tá? Pelo menos R$ 300 aí, colocando pigmento para poder fazer um piso desse. R$ 300 por metro. Então, se você tem 2 metros, um banheiro de 2 metros quadrados, você vai gastar R$ 600. Entende? Fica um pouco caro. Mas se você for botar no papel um pedreiro colocar um piso de 1 metro quadrado, eu acredito que você vai gastar muito menos. O pedreiro, por mais que ele cobre a diária, entre 1 metro quadrado de piso, mais um argamassa, mais o pedreiro, cara, você vai, 1 metro quadrado vai ficar caro comparado ao porcelanato líquido, mas o pedreiro ele vai trabalhar muito mais de 1 metro pela diária que você vai pagar ele. Entende? Então, para fazer pequenos espaços, dá para fazer. Não fica tão caro, mas para fazer áreas grandes como essa, acaba ficando muito caro, sim. Por quê? Porque o trabalho é cobrado por metro quadrado. O material é por metro. Quando você compra um piso de porcelanato líquido, é R$ 60 o metro. O porcelanato comum, R$ 60 o metro. E às vezes o cara ele te cobra R$ 100 o metro. Então, tem que fazer esse cálculo. Enfim, mas não é disso daqui que a gente quer falar. Isso daqui é para a área interna. A área externa, eu não posso fazer isso. Eu não posso aplicar porcelanato líquido na área externa, porque vai amarelar. Não importa se você colocar a resina proteção UV, né? Coloração, tudo vai amarelar. E aí, tem aparecido aqui, ó, o piso drenante com resina. E muitas resinas aqui, muitos pisos aqui, muitos vídeos mostram uma resina que já é pronta para você aplicar. Mas isso pode ser feito com a resina epóxi. E a relação de material para pedra, porque ele te usa pedra, brita, qualquer tipo de brita, pedra, você consegue fazer com a resina epóxi. E você usa mais ou menos, aqui eu vou nem calcular, só para você ter uma ideia. Como que funciona o negócio aqui? Você compra um saco de pedra, né? Às vezes você paga R$ 30 aí por 10 quilos de pedra, 15 quilos de pedra. A pedra que você quiser, tem pedra mais amarela, tem pedra mais cinza, preta. E isso daqui é ideal para a área externa. Porque qual é a ideia disso daqui? É a água bater, ser absorvida por baixo e escorrer. Por que isso daqui vai te ajudar na tua casa se você está preocupado, por exemplo, com o nível da água subir? Né? Pô, choveu pra caramba, o nível do meu quintal subiu muito porque eu concretei tudo. E é normal, né? Quando a gente concreta tudo, o que vai acontecer? O cimento ele não absorve a água. Isso daqui trabalha de uma forma muito diferente e é o ideal se você tem um quintal muito grande que toda vez que chove, você tem problema de absorção dessa água. E aí você tenta botar vários ralos lá e a água não drena, não vai para o ralo, é muita água, não dá tempo de ir para o ralo. E aí o que acontece? Você vai fazer um processo de drenagem, que o ideal é você remover o concreto, colocar manta, tá? E fazer o piso de drenagem por cima. Eu vou pegar aqui, ó. Então, para você ter ideia aqui, aí uma das formas de fazer, já consegui achar um vídeo aqui, é você destruir a parte que é de concreto, colocar uma manta por baixo, aquela manta coloca por baixo da planta, e fazer esse piso drenante por cima. Isso daí é numa ocasião assim muito extrema. Cara, toda vez que chove aqui, enche de água, a água não consegue ir pelo ralo. Isso acontece porque vai acontecer sempre. A água nunca vai ser absorvida pelo concreto. Porém, se a água cair direto, vamos dizer que se você não tivesse concretado, a água ia cair direto na terra, ia gerar lama. Você não ia poder botar. Não ia conseguir andar na lama, né? Tu também não ia conseguir colocar um ralo. Enfim, essa solução aqui é justamente para quê? Para você conseguir andar por cima e ainda assim essa água passar pela pedra, ser drenada pela terra. Cara, é o ideal. E uma outra solução é você simplesmente colocar ela por cima
de uma área sua que tá dando mofo, tá dando lodo, tá feia, ou você não quer colocar piso, você faz o piso drenante. É muito fácil. Isso daqui diminui muito o custo da resina, né, o uso da resina. Claro que não tem nada a ver com o efeito causado da resina dos pigmentos de porcelanato líquido, porque utiliza o material de pedra, mas fica muito bonito, fica muito funcional para a área externa. E claro, pode ser feito para a área interna também, só que isso daqui o ideal é que você realmente faça para a área externa por conta do vazamento da água, né? O intuito é ele vazar água por baixo. Olha a diferença. Se você pesquisar aqui, ó, quanto gasta de resina epóxi por metro quadrado no piso drenante com pedras naturais. Vamos ver o que a que vai responder? Ela me fala aqui, ó, para fazer um piso drenante com pedras naturais, gasta-se em média 0,800 a 1,6 kg de resina, mistura de resina mais endurecedor, dependendo da espessura de camada. Isso daqui, essa conta aqui, tá errada. E aí as pessoas vêm aqui e falam assim, então na verdade eu vou gastar mais resina por metro quadrado do que se eu estivesse aplicando a resina sozinho. Não tem sentido. Porque se você vai aqui no vídeo da Redilize, piso drenante, aqui ó, piso drenante, resina. Porque quando você vai aqui direto no vídeo da Redilize que eles fizeram lá na CBF, você consegue, o próprio Bedu fala que ele utilizou 400 gramas do produto para cada 16,5 kg de pedra. E aí quando você pergunta aqui, ó, a fonte está vindo desse pulo do gato. Cara, tá errado essa informação. Claro que depende muito do tipo de pedra. Se você colocar uma pedra bem fininha, vai consumir mais resina. E as pedras mais grossas vão consumir menos resina. Então, para esse tipo de pedra aqui, que eles fizeram a aplicação lá na CBF, que é uma pedra maior, tá vendo? Isso é uma pedra maior. Ele utilizou 400 gramas do produto para 16,5 kg. Que é mais ou menos aqui, ó. Provavelmente esses 16,5 kg, eu não sei se foi tudo, né? Eu acho que foi um balde. Agora, eu não sei o quanto que cobre esses 16,5 kg. Provavelmente foi um metro quadrado. Agora, preste atenção aqui que eu te falei, que foi essa manta aqui, ó. Do mesmo jeito que a manta é aplicada em cima de uma área de terra e a pedra é aplicada por cima, eles fizeram a aplicação do mesmo jeito, mantiveram a manta, só que depois com a resina. E aí o que aconteceu? Toda essa água que cai em cima da pedra, ela continua drenando, passando pela manta e sendo absorvida pela água, sem causar lama, e as pedras ficando ali fixas dessa vez, né? Sem ficar pulando para fora. Isso daqui é muito revolucionário para o uso atual da resina e para o custo atual da resina, que realmente muitas das vezes fica além do que a gente pode pagar, mas nada que as pessoas não consigam contornar misturando materiais. E para você utilizar esse tipo de pedra ou qualquer outro tipo de pedra, a pedra só tem que estar 100% seca, tá? Não pode ter nada de água. Então eles lavaram a pedra, deixaram secar e aí fizeram a aplicação do mesmo jeito. Como você pode ver aqui, ó, da mesma forma, ele só limpou, manteve a manta. Cara, isso daqui é muito. Eu vou fazer isso daqui em casa, vocês vão ver essa aplicação acontecendo. Já sei qual é o local que eu vou fazer aqui. E isso vai ser um dos tipos de conteúdo que eu vou trazer para o canal. Porque eu já estou pensando nas fortes chuvas que vão ter aqui. E eu preciso que essa água ela seja drenada e que ela seja absorvida para não ficar indo diretamente para o ralo, porque não adianta. A quantidade de chuva que vai vir realmente é muito forte. Na área que eu moro, ela fica alagada, né? Então, esse é um tipo de piso que não é o porcelanato líquido, mas é feito com resina, é fácil de fazer, gasta pouco material e ó, olha como é que fica firme. Ele consegue andar em cima, chutar e as pedras não saem do lugar. E essas pedras elas não são muito caras, elas são relativamente baratas e você consegue colocar brita também. Colocando tanto em cima da terra quanto. Enfim, cara, isso daqui. Enfim, em breve você vai ver esse tipo de conteúdo aqui no canal também, porque eu também vou fazer alguns reparos aqui, algumas preparações para todo esse efeito do El Niño que já tem 93% de chance de acontecer. Então a gente vai se preparar aqui, fazer algumas obras para poder
E eu vou utilizar a resina em alguns concertos e algumas obras eu vou gravar aí para vocês poderem assistir. Então esse piso aqui, como eu mostrei para você, realmente é algo revolucionário, tão bem feito com resina, fica muito mais barato e ainda mais bonito, porque utiliza pedras naturais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aí no seu comentário. É isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Pegou o bizu? Tá safo.